Mas enquanto a palavra de Deus na nossa vida estiver competindo com distrações ou com aquilo que o mundo vende pra gente como é sucesso, essas raízes nunca vão se aprofundar. Acredite, dá pra você ser uma pessoa super religiosa e ainda assim ter uma fé morna. Dá pra orar, ler a Bíblia e ainda assim estar distante de Deus ou num relacionamento quase inexistente. Mas como não deixar que a nossa fé esfrie em um mundo que compete tanto com a nossa atenção? No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, Jesus está contando uma parábola do semeador. Provavelmente você já deve ter escutado ela. Ele diz que o semeador, ele lança sementes. Uma parte cai pelo caminho, as aves vêm e comem essas sementes. Outra parte cai no meio de umas rochas, até dá uma germinada, mas como tá ali no meio da rocha, tudo apertadinho, as rochas acabam sufocando e elas não conseguem vingar. E outras caem em boa terra e ali germinam e crescem e dão muitos frutos. E aí, quando Jesus explica essa parábola, ele diz que as sementes que caíram no caminho e as aves vieram e comeram, são aquelas pessoas que até ouvem as palavras, mas daí as coisas já acontecem e ela nem se lembra mais do que ouviu. As que caem no meio da rocha são aquelas pessoas que ouvem, praticam ali emocionadas, mas não tem profundidade na relação, então quando são sufocadas por distrações, por problemas, acabam se esquecendo dela. E as que caíram em solo profundo são aquelas pessoas que receberam a palavra, tratam da palavra e fazem ela frutificar na sua vida. Mas se você olhar especificamente no versículo 18, Jesus explica: os outros, os semeados entre os espinhos e as rochas, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E isso pode acontecer com a maioria de nós. Nós temos acesso à palavra, nós somos pessoas que conhecemos a palavra de Deus pra gente. Só que acabamos sendo sufocados por excesso de distração, por uma ansiedade, essa vontade de ter um controle sobre as coisas da nossa vida, ou fascinado por riquezas, por ambições, por coisas que o mundo fala pra gente que é o que importa, que é a bênção verdadeira. E aí você fica inebriado, querendo ter sucesso, querendo ter fama. E aí a palavra que tá dentro da gente, ela acaba sendo sufocada. E ela não tem tempo de aprofundar as raízes, não tem tempo de criar o relacionamento. E hoje é muito difícil competir com a nossa atenção. Nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro de dispositivos, de informações que roubam a nossa atenção daquilo que é verdadeiro. Então é possível que muitas pessoas continuem orando, continuem lendo a Bíblia, até indo na igreja, mas com uma fé rasa e superficial, porque estão sufocados diariamente com preocupações, com medos, com ansiedade, a necessidade de controle, a necessidade de crescer, a necessidade de ser grande e de conquistar aquilo que aos olhos do mundo realmente diga que é sucesso. Às vezes, no nosso dia, o que é realmente importante, o que realmente vai fazer diferença, é fazer como Maria, que diferente de Marta, que estava soberbada, querendo cuidar de muitas coisas, querendo dar conta de tudo na casa e arrumar para receber Jesus, simplesmente deixou tudo, que era muito menos importante, para estar nos pés de Jesus e ouvir aquilo que transformaria, mudaria e salvaria a sua vida. Precisamos aprender com ela para ficar menos ansioso, para ficar tentando não resolver tudo na força do nosso braço, porque é isso que no fim do dia esfria uma relação. A relação com Deus, ela precisa de conversa, ela precisa de tempo, ela precisa de investimento para criar raízes sólidas. Mas enquanto a palavra de Deus na nossa vida estiver competindo com distrações ou com aquilo que o mundo vende pra gente como é sucesso, essas raízes nunca vão se aprofundar. E no primeiro problema, na primeira dificuldade, não vai germinar e ela vai secar. Então, que tal, durante o seu dia, tirar momentos para consumir menos e ficar mais na presença de Deus e deixar o Espírito Santo transbordar na sua vida?